Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3, diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Conforme nós mencionamos, nós estamos lançando o livro Abençoador Incondicional. E este livro que o Espírito Santo me inspirou a escrever por um período de mais de 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio, escrevendo, estudando, meditando. Este livro, nós retratamos o período da monarquia em Israel. Então nós narramos sobre o primeiro rei Saul, sobre o seu filho Jonatas, o neto Mefibosete, também o reinado de Davi, Jesus Cristo, que é o maior abençoador da raça humana da história, né? Que nos abriu a graça para nós nos achegarmos a Deus. E entre esses personagens conhecidos, um anônimo das páginas da Bíblia, chamado Maquir, um protagonista silencioso, que é mencionado em 2 textos na Bíblia, mas que exerceu uma importância muito grande na história da monarquia em Israel, porque Maquir era um verdadeiro abençoador, e Maquir é uma figura de Cristo no Antigo Testamento. O pastor David falou aqui ao ganhar o livro que ele não é merecedor. E aqui eu quero ler uma frase que está na contracapa aqui, na aba da capa, que diz assim: a graça nos impulsiona a atitudes que transcendem o pensamento lógico, nos tornando facilitadores e provedores em meio aos emaranhados da vida em sociedade. Então o pastor David falou: eu não sou merecedor. E todos nós não somos merecedores. Mas um dia esta graça, mesmo sem nós merecermos, esta graça nos alcançou. E aqui no texto que nós lemos fala que Deus, Paulo está glorificando a Deus, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, através da obra de Cristo, nós fomos alcançados pela graça e abençoados por Deus. E abençoados para quê? Para nós sermos um reservatório e guardarmos a bênção para nós? Não! Nós somos abençoados para nós abençoarmos, para nós sermos maquirs na nossa sociedade, estendermos a mão ao nosso próximo e sermos um canal de Deus, um canal de bênção em toda a esfera da sociedade em que nós estivermos inseridos. Pastor David. Pastor Rafael, esse livro com certeza, só pela explanação sua, vai abençoar muito a minha vida e com certeza a vida de todos aqueles que puderem ter o privilégio de adquirir este livro, né? E você pode ter essa oportunidade estando ali no culto, né? Às 10h30 neste domingo vai ser o lançamento ali. Você pode também ter o autógrafo do escritor, né? Do nosso pastor Rafael, qual eu vou pegar depois da programação. Opa, vamos estar lá autenticando no domingo. Isso mesmo, porque vai que Deus o leve aí para outros países, né? Nós já temos aqui, né? O autógrafo, né? Eu creio, amém, amém. Deus é poderoso, amém. Amém, glória a Deus, mas com certeza esse tema é muito relevante para os nossos dias, porque nós devemos ser pessoas que reconhecem que Deus abençoou, né, desde a criação do mundo, né? Eu falava ali na escola bíblica junto com o pastor Kleber, aos adolescentes ali na sala de adolescente, e nós falávamos sobre a criação, e a Bíblia diz que Deus, depois de criar, né, os céus, a terra, as estrelas, né, o mar, depois de criar e organizar tudo que era trevas, e Deus criou e organizou tudo. Ele cria os animais, cria também o homem e abençoa o homem. Ali Deus estava abençoando o homem para que ele multiplicasse, né,
para que ele fosse fértil, né? Para que tudo que ele viesse a fazer realmente desse resultado. E a bênção de Deus é algo que acontece porque o pecado não conseguiu tirar a bênção de Deus. O pecado não conseguiu tirar a bênção de Deus do homem, porque Deus disse na criação, abençoando o homem, para que o homem pudesse então ali ter filhos, né, se multiplicasse. E nós somos descendentes de Adão, né? Então a bênção de Deus, ela vem para nos abençoar imerecidamente, né? Como nós falamos no começo, nós não somos merecedores, porque um dia nós desobedecemos a Deus. Mas Jesus Cristo é aquele, como disse o pastor Rafael, Jesus Cristo é aquele que vem derramar a sua graça para que, como Paulo falou aqui em Efésios, né, nós somos abençoados em Cristo Jesus, né? E falando de Jesus, eu me lembrei de um texto, né, que dizia ali em Lucas, no capítulo 6, pastor Rafael, fala ali no versículo 19, a partir do 18, diz assim, Lucas 6, a partir do 18, que vieram para ouvi-lo e serem curados de todas as doenças. Os que eram perturbados por espírito imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Então Jesus era aquele que caminhou em meio à terra, e enquanto ele estava aqui, sabendo da obra dolorosa que ele ia ter que cumprir, se entregar em uma cruz sem ter pecado algum, se entregar numa cruz por nós, para que nós pudéssemos então ser abençoados, para que nós pudéssemos então receber de graça todas as bênçãos do Senhor, e o que esse livro vai tratar com certeza, para que nós não sejamos somente recipientes, né? Mas que sejamos também pessoas que podem ter e podem ser bênçãos na vida de outras pessoas. Então, Jesus é aquele que tirou todo o impedimento que um dia havia, ou se há na sua vida hoje. Jesus é aquele que tira tudo que pode impedir que você seja um abençoador também. Então eu creio, pastor Rafael, que esse livro vai falar muito ao meu coração, mas desde já eu creio também que o nosso ouvinte também tem que crer nisso. Jesus derramou a sua graça se entregando naquela cruz, cancelando a obra do inimigo, e hoje nós somos abençoados por ele e também podemos abençoar outras vidas em nome dele. Graças a Deus, aleluia, palavra abençoada. Paulo Marx, Deus quando chamou Abraão falou, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E de Abraão nasceram as 3 religiões monoteístas, que creem no único Deus, o judaísmo, o islamismo e também o cristianismo através de Jesus Cristo. Então, como a graça nos alcançou e nos abençoou, nós devemos abençoar as outras pessoas no nosso dia a dia. É isso mesmo, Paulo Marques, a sua palavra. Com certeza, né? Abraão recebeu uma dádiva dessa e ele não tinha como negar essa bênção. E no escrito que o pastor Rafael leu, né, está escrito o qual o apóstolo Paulo podia escrever, né, o qual me abençoou em todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele disse, nós, então nos inclui nessa noite, né? Então o apóstolo Paulo, ele colocou todos os cristãos. Você vê como uma pessoa que ela coloca todo mundo, né, como um abençoador, né? E esse título desse livro nos mostra, né, a dádiva que o pastor Rafael recebeu e ele está entregando para as pessoas. E quando a gente vê lá em Números capítulo 23, 20 diz, né, Balaão recebeu para abençoar Israel. E ele diz na última frase, e eu não posso revogar. Isaías 61 diz também, né, o Senhor me ungiu para pregoar boas novas. Aleluia. É isso que está acontecendo aqui nessa noite, e através desse livro. A incondicional, né? O amor de Deus é incondicional. E a palavra que nós recebemos, não podemos guardar, né, pastor Rafael? Com a certeza. gente temos que também levar as pessoas, para que esse amor incondicional que a gente recebeu,
né, a palavra que recebeu, possamos entregar também através da palavra de Deus. Maravilha, glória a Deus. Paulo Marx falou aqui, né, destacou sobre a palavra incondicional, abençoador incondicional, que é aquela pessoa que ajuda, que estende as mãos, independente das condições, né? Incondicional. E quem seja, né, por mais que a pessoa tivesse feito mal pra gente, a gente está aqui para abençoar. O Senhor não ungiu, né, para abençoar ninguém, né? E isso que eu levo no meu coração, né? Às vezes a gente vê a pessoa nos perseguindo ou falando mal da gente, a gente não, quem tem o Espírito Santo sabe disso, né? Tenha consciência, né, que eu não vou abençoar porque aquela pessoa é boa, não. Eu quero abençoar todos. A gente tem a condição de abençoar todos. Que aquele que tem o Espírito Santo tenha certeza. Mesmo a pessoa sendo ruim ou não, sendo boa ou não, nós temos que abençoar, né, pastor? Exatamente, Paulo Marx. É entender aquela palavra que Jesus falou. Um abençoador incondicional é a pessoa que entende aquilo que Jesus falou. Se alguém lhe pedir as vestes, dê também a capa. Se alguém pedir para caminhar 1 milha, caminha com ela 2. Né? Então, nós estamos aqui, este livro que o Espírito Santo me inspirou, vem para nos despertar a sermos uma bênção. E às vezes nós achamos que ser uma bênção é fazer grandes feitos. E não é, glória a Deus, aqueles que alcançarem grandes feitos, feitos notórios na sociedade, amém, que Deus entregue a cada um a oportunidade de fazer grandes obras. Mas ser um abençoador é nas pequenas coisas, no dia a dia, na sua profissão, você ser uma bênção trabalhando, dando o seu melhor, colaborando com a empresa, com o seu empregador, dentro de casa, com a sua esposa, com os filhos, com o esposo, sendo uma bênção à família, os filhos sendo uma bênção aos pais, os pais aos filhos, contribuindo com os nossos compromissos em sociedade. Nós somos cidadãos e temos compromisso com a nossa sociedade, com a nossa cidade, com a nossa nação. Então, são os pequenos feitos do dia a dia que estende as mãos e que ajuda uma pessoa necessitada, que nos torna abençoadores incondicionais. Não são os grandes feitos. Os grandes feitos são notórios, sim, mas um abençoador, ele é abençoador nas pequenas coisas, porque entende o que a graça de Deus fez por nós. Aquilo que nós acabamos de ler aqui na frase do livro, que a graça nos impulsiona a atitudes que transcendem o pensamento lógico, nos ajudando a vencer os emaranhados em sociedade. Então, dificuldades existem, mas Deus nos chamou, independente das dificuldades, para nós sermos abençoadores incondicionais, levando a graça que Ele nos deu a outras pessoas. Debaixo desta palavra, nós vamos agora falar com Deus, nos conectar com os céus através do pastor David. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, ó Senhor. A tua palavra diz que nós devemos se alegrar com esse dia, porque é o dia que o Senhor fez. E quantas coisas o Senhor fizesse em nossas vidas nesse dia, nos livrando, nos abençoando, ó Pai. E nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, ó Pai, te agradecendo, ó Deus, pelos feitos que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque nós só podemos, ó Deus, abençoar ou fazer algo de bom para outras pessoas, porque o Senhor, ao criar o homem e a mulher, a primeira coisa que o Senhor fez foi abençoá-los e dizer: multiplique-se. Hoje nós estamos, ó Deus, em um mundo com mais de 8 bilhões de pessoas, e se nós olhamos para o outro e podemos fazer alguma coisa de boa ao Pai, a alguém, não é por causa de nós mesmos, ó Pai. Não é por causa que nós somos bons o suficiente, mas é pela tua bênção que está em nossa vida, pela tua graça que está em nossa vida,
Senhor, que o pecado não seja, ó Deus, aquele que venha barrar-nos, ó Deus, de cumprir o teu propósito desde a criação, de ser bênção a toda a sociedade e o mundo. Senhor, que nesta noite aquele irmão que está nos ouvindo, ó Pai, ele possa crer nesta palavra, que ele pode ser uma bênção, ele pode abençoar, ele pode ser bom para outras pessoas, pelo nome de Jesus. Nunca vai ser por nós mesmos, mas nós seremos bom e poderemos fazer bom a alguém pelo teu nome e pela tua graça. Nós pedimos, ó Deus, que nesta noite, ó Pai, a tua bondade, a tua graça invada os corações que nos ouvem, ó Deus, e nós consagramos aqui juntos, ó Pai, com nossa audiência esse livro, que este livro alcance Amém, pessoas, Pai. que este livro, ó Deus, tire ali, ó Pai, a poeira daqueles corações que são abençoados e querem ser uma bênção e foram criados para ser bênçãos, ó Pai. Que este livro alcance o teu propósito, Deus. E que todos, ó Deus, ao lerem esse livro possam ser abençoados, edificados, transformados e usados pelo Senhor, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos ouvintes, ó Pai. Que eles possam nesta noite, ó Deus, fortalecer na fé no Senhor Jesus, ó Pai. Que o grande amor do Senhor possa invadir os corações, ó Deus, e que eles possam crer que eles foram criados para ser bênção na vida de outros. Nós abençoamos, ó Pai, com a bênção do Senhor Jesus a todos, ó Deus, que nos ouve. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Você que preparou, tome agora o seu copo com água.